Fala, meus queridos GM de NFT Brasil. Dá um alô primeiro, meu Prince. Tá em São Paulo, meu Prince? Como é que você tá? Fala, meus queridos, como vocês estão? Rod, Gabriel. Cara, tô em São Paulo, daqui a pouco eu vou pro evento lá. Quando eu acabar aqui, eu vou me arrumar pra ir pro evento. NFT Brasil, primeiro dia, top demais. Muito Boa. bom estar falando com vocês. Dá um GM aí pro nosso convidado de honra, um monstro sagrado, Mercúrios. E aí, Birs, como é que você tá, irmão? Fala, rapaziada, bom dia para todo mundo aí. Primeiramente, pô, muito obrigado pelo convite. Satisfação demais estar aqui com vocês. Cara, acompanho muito, gosto muito do trabalho feito por todos vocês aí, então parabéns pelo que todo mundo aqui vem construindo nesse ambiente que não tá fácil no último ano aí, mas, cara, como a gente que tá construindo todos os dias, que tá pensando no mercado a longo prazo, que vai levar isso aqui pra frente. Então, valeu pelo convite aí e bora pra cima levar um papo de alto nível aí. Boa, tamo junto, irmão. Valeu por ter aceito de novo aí o convite, você já veio antes. Tá aqui pela segunda vez e portas sempre abertas, né? Claro. Quem quiser subir, guys, como sempre, fiquem à vontade. Quem estiver podendo falar, quiser fazer pergunta, trocar ideia aqui com a gente. Lucas, Fatih, que geralmente sobe, Gil, se estiver por aí também tranquilo. E bora dar aquele retweet, deixei pinado aqui em cima, ó, Spaces. Mandem aquele retweet para chamar mais pessoas. Cara, vou pedir pro Vitão puxar, porque a gente fez um Spaces recentemente, não lembro quem que foi. Acho que foi com Acho que foi com o Orlando, que o Vitor fez uma pergunta específica sobre infra relacionando com a bolha dos anos 2000 lá, que muitas empresas de infra na época acabaram não valendo nada depois, porque o que realmente prevaleceu foi as aplicações realmente em cima da infraestrutura, e não realmente a infra que foi construída. E fez esse paralelo com o cenário de cripto hoje, né? Com tanto projeto de infra surgindo, roll-ups, ZK e etc. E aí depois acho que o Vitor fez um post no Twitter que eu vi que gerou um debate ali saudável entre vocês, e acredito que foi o ponto de partida para a gente fazer o convite também. Enfim, como foi tudo aí você, Vitão, que puxou a pergunta e tudo mais, dá o contexto, se quiser já puxar isso aí com o Bills, depois a gente vai trocando de assunto também, só para dar aquele start. Claro, claro, muito bom. Cara, basicamente, essa discussão sobre infra versus aplicação é uma discussão que eu acho válida, é muito legal conversar, até porque eu acho que meu ponto de vista é mais importante a gente discutir isso, porque em real time, enquanto as coisas estão acontecendo no ecossistema, para justamente saber onde está o valor das coisas, né? Onde está o valor? Qual que é a tese que mais vai é, se desenvolver e ter crescimento a partir de agora, né? E eu acho que isso é importante para saber até onde que a gente está vivendo, qual momento a gente está em Web3, a gente está no começo, está no meio, está no fim, qual que é o momento que a gente está vivendo, e isso vai guiar muito nossa tese de valor, como que a gente vai encarar o ecossistema, né? Eu fiz esse post aí que eu opinei, e aí o Gabriel colocou bons contrapontos principalmente sobre o valor que hoje tem infraestrutura dentro da Web2, né? Ele pode depois explicar um pouco mais, eu vou opinar o dele também aqui. Mas o meu ponto era basicamente um que o João Borges da Base tinha trazido um pouco uma vez no Café com Games, que era o valor das ações da Cisco comparado ao valor, acho que se não me engano, do Facebook. E aí o quão diferente eles eram, principalmente porque a Cisco nunca se recuperou totalmente do pós-bolha, né? Então a Cisco, ela, para quem não conhece, é uma empresa de hardware e infraestrutura é, em servidores e sistemas, né? Então é bem base da internet, no sentido de serem bem de infra mesmo. E eles nunca se recuperaram totalmente da bolha dos anos 2000, da bolha.com, que foi justamente quando o pessoal estava especulando muito no crescimento da internet, mas na infraestrutura. Também tinha algumas aplicações, né, tanto que é .com, porque tinha um monte de site que não tinha nem pé na cabeça, tinha pet.com, coisa do gênero, mas
ao mesmo tempo, o que pareceu engraçado naquela época é que a tese de infraestrutura era muito forte e acabou não se cumprindo tanto, ou, bom, aí é o que a gente vai discutir hoje aqui. Mas o Gabriel colocou bons contrapontos, e aí se ele quiser colocar os contrapontos dele aqui, aí a gente já começa aí. Boa, maneiro demais, cara. Boa recapitulada aí no tema. Cara, eu acho que a comparação ela é super válida, tá? Sim, vamos dar um passo atrás. Aqui a gente na Mercúrios, a gente tem uma tese muito forte em infra pelo momento que a gente está no mercado. E eu considero que essa comparação ela faz muito sentido no sentido de entender como que os mercados se desenvolvem, mas eu acho que ela ignora algumas particularidades específicas de cripto. Por quê? Vamos lá, minha humilde opinião em relação ao assunto. Vou separar infra de cripto em dois pontos, tá? Eu vou falar infra blockchains como a gente conhece hoje, plataformas de contratos inteligentes, e infra ferramental, vai. Vou chamar, por exemplo, uma Figment ou uma Chorus One, que são validadores de cripto, como infra ferramental, que eles fornecem ferramentas para que a infraestrutura básica de cripto funcione. E a infraestrutura básica de cripto, vou colocar aí como uma blockchain, uma plataforma de contratos inteligentes, né? Quando a gente estava falando dessa comparação da bolha.com e das aplicações emergirem e as empresas de infra ficarem um pouco para trás, eu acho que tem uma distinção também de que tipo de infra que essas empresas acabavam fornecendo e o tipo de capilaridade que elas poderiam atingir. Chegou um momento que essas empresas elas tinham vou dizer assim, um mercado endereçável limitado. E hoje a gente tem várias outras empresas, vários outros casos de infra, de empresas que hoje são reconhecidas por aplicações, mas que começaram com infra, né? Que eu acho que é um pouquinho da nossa discussão lá. Então, se a gente pega as principais empresas do mundo hoje, a gente pega a Microsoft, a gente pega a Google, a gente pega a Amazon, são empresas que cresceram oferecendo infra, oferecendo produtos de infra, e hoje a maior parte da receita delas é produtos de infra. Hoje, boa parte das margens da Amazon vem da AWS, boa parte das vendas da Amazon não vem de vendas próprias, vem da plataforma do marketplace deles. Mesma coisa para a Microsoft, né? Microsoft, boa parte da receita deles não vem de nenhuma aplicação, vem de infra básica na internet. Então, o segredo não é você criar infra, né? Eu acho que o segredo é você criar infra que elas vão ter capilaridade, que elas vão ser utilizadas como uma infraestrutura básica do mercado para as aplicações serem construídas em cima. Hoje a gente tem muita aplicação na internet, a gente tem o Facebook, por exemplo, como você bem citou, que o próprio já está saindo ali do FANG, né? As top empresas de tecnologias do mundo, o FANG ele começa com o F de Facebook e agora ele já está saindo, já estão falando já do S&P 5, colocando, substituindo o Facebook por Nvidia, que é uma outra empresa de infraestrutura, né? O que é vou chamar de prova, né? Mas é um indício de que aplicações por aplicações talvez não tenha tanta longevidade assim. Então, dito isso, eu acho que a questão de infraestrutura é você estar exposto nas infraestruturas certas, que você entende que as aplicações realmente vão ser construídas em cima e esse cara vai ter uma vida longa. Se a gente pega hoje as principais empresas do mundo, elas têm produtos de tecnologia, obviamente tem exceções, né? Tem empresas de aplicações muito bem sucedidas, mas eu acho que é um bom indício de que estar exposto em infraestrutura é uma boa. Certo? E esses caras, eles trabalham principalmente em cima do conceito de plataforma e criação de efeito rede, né? Então, eles não oferecem uma ferramenta específica, eles oferecem muitas vezes uma plataforma que se beneficia de efeito rede. E aí que eu queria trabalhar, beleza? Na hora que a gente volta para falar de cripto, tá? Vamos dar uma recapitulada, mais uma, e falar sobre blockchains em geral, plataformas de contratos inteligentes. Plataformas de contratos inteligentes tem uma definição muito boa que está na minha tela agora. Se meu computador me ajudar aqui, eu vou conseguir ler. Mas basicamente a definição é que, cara, uma blockchain é uma forma de várias pessoas concordarem sobre alguma coisa. Então, no final do dia, uma blockchain ela é um mecanismo de consenso social. Então, você distribui computação, você pega a computação, você distribui ao redor do mundo,
e as pessoas concordam sobre o estado e sobre tudo que acontece dentro desse ambiente de computação, beleza? Cara, por que descentralizar? Por que construir dessa forma? Pelos problemas de centralização e de sempre você ter um ponto único de falha que a gente já conhece hoje, beleza? Só que qual que é a pegada das blockchains, das plataformas de contrato inteligente versus os principais cases de infraestrutura ou, sei lá, TCP/IP, que é a base da internet como a gente conhece hoje? Que a blockchain, as plataformas de contratos inteligentes, você consegue se expor. Tem um exemplo que eu gosto muito de trazer sobre a Wired Magazine. Não sei se vocês acompanham, mas basicamente é uma revista de tecnologia, investimentos e tudo mais, bem famosa nos Estados Unidos. Em 2008, se eu não me engano, 2007, 2008, eles estavam tentando replicar um Facebook descentralizado, porque eles não gostavam da centralização de servidor e de banco de dados que tinha no Facebook. Então, basicamente, eles falaram, cara, eu coloco todos os meus dados, esses caras têm acesso aos meus dados, eles podem fazer o que quiserem, e na hora que esse negócio cair, eu vou ficar na mão deles. Basicamente, uma conversa completamente atual e que esses caras estavam tendo em 2008, né? Mas enfim, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram criar um Facebook descentralizado. Eles pegaram todas as ferramentas que você tem hoje na internet, que são open source, tentaram conectá-las entre si e criar um Facebook descentralizado. Eles falaram, cara, por que não deu certo o nosso experimento? Porque a gente não conseguiu criar uma forma dessas ferramentas se comunicarem entre si em busca de um único objetivo. Então a gente não conseguiu encontrar um mecanismo de coordenação entre elas, certo? E, cara, na hora que eu li esse texto, eu falei, caralho, o cara basicamente não conseguiu criar um negócio porque ele não tinha uma blockchain. Porque uma blockchain, no final do dia, o mecanismo de coordenação que você tem é o token, você tem um mecanismo de incentivo monetário que basicamente você pega valor que está rodando em torno dentro dessa blockchain e você distribui para o token holder, você distribui para todos vou dizer assim, os entes que fazem essa blockchain, essa plataforma funcionar e criando coordenação entre eles. E essa é a pegada. É você ter uma infraestrutura básica que as aplicações conseguem ser construídas em cima, mas você consegue se expor a ela. Coisa que não acontece, por exemplo, em cima de um TCP/IP dentro da internet. Hoje, diversas formas, diversas infraestruturas que hoje são open source são utilizadas na internet, que basicamente todas as aplicações usam, mas a gente não consegue se expor porque não tem uma forma de se expor a elas, entendeu? Então, acho que quando a gente está falando de cripto, a situação fica um pouquinho diferente. A gente tem como se expor a essas infraestruturas básicas do mercado, nesse caso, na minha visão, plataformas de contratos inteligentes, por isso que infra, para mim, principal investimento seria plataformas de contratos inteligentes. Para mim, é diferente da realidade que a gente tem em relação ao mercado tradicional, beleza? Porém, ao mesmo tempo, empresas que conseguiram construir plataformas que são muito bem utilizadas para se construir aplicações em cima também foram muito bem sucedidas no mercado tradicional. Juntando isso com o momento que a gente está do mercado de cripto, que é um momento que a gente queira, a gente não, tem uma usabilidade completamente limitada e tem problemas de infraestruturas muito grande. Hoje eu entendo como a melhor forma é estar posicionado nessas infraestruturas que vão conseguir capturar esse valor, certo? De forma a que não importa, eu não preciso acertar em que caminho a gente vai seguir em termos de aplicações, mas a gente tem que estar disposto a gente tem que estar exposto em quem vai oferecer o ferramental para quando a gente tiver essas aplicações sendo construídas em larga escala, que é algo que a gente não tem hoje no mercado de cripto. Ficou claro o racional, cara? Não queria me prolongar muito aí, mas achei importante a contextualização. Claro, fez sim. Eu entendo essa tese da Mercúrios e, cara, eu até um certo ponto, até recentemente, era a principal tese que eu me guiava também, principalmente a tese de Ethereum, né? Porque nada, eu pensava assim, poxa, tudo vai ser construído em cima de Ethereum ou EVM compatible, que no final das contas usa Ether como um asset de hard money ali dentro do ecossistema, que você não pode usar BTC, porque BTC tem que fazer Rapid. Rapid é uma porcaria, né? Quando não é EVM compatible, não dá para criar uma bridge decente. E ainda assim as bridges são complexas. E agora WBTC é um dos piores ativos em questão de segurança, né?
né? Mas quando você pensa em Ether circulando no mundo de EVM e vê aquilo ali como infraestrutura de tudo, todos os principais ecossistemas de smart contracts e de protocolos e aplicações, aí você vê assim, cara, é igual o McDonald's quando compra terreno, né? E vai construir coisa em cima. Tipo, o terreno vale muito a partir daquele momento, porque o que está em cima vende bastante. Só que aí eu começo a ficar pensando no seguinte, aí vou pegar uns contrapontos aqui, aí a gente vai fazendo essa ideia aí. Quem quiser subir também, contribuir com a conversa, fique à vontade. Mas os meus pontos é o seguinte: primeiro, começar com as empresas, necessariamente da Web 2, que a gente tem como referência, as Big Techs, né? Na verdade, o que eu acabei percebendo é que elas têm um ecossistema muito grande, né, muito amplo. Todas elas têm infraestrutura e têm aplicações dentro dos seus guarda-chuvas ali, né? Google, Amazon e Microsoft, vamos colocar essas três aí, e aí depois eu falo um pouco da NVIDIA. As três, elas têm um ecossistema muito forte, elas são, assim como a Apple, né, elas criaram um ecossistema que faz com que você, a Apple acho que é mais fácil de ver isso, mas elas criaram um ecossistema em que muitas vezes elas mesmas são clientes de serviços que elas proporcionam de infra, né? A Amazon tem muita coisa de aplicação, né? Ela tem muitos serviços de aplicação, desde, sei lá, Alexa, Prime Video, própria Amazon.com, que hoje é um e-commerce para tudo, mas o core deles era e-commerce de livros no começo, né? Foi a primeira coisa que surgiu. Google, enfim, o conglomerado da Alphabet é enorme, né? Tem desde o Google mesmo, google.com, até, meu, bizarro, o negócio é gigantesco. Se eu me atrever a falar assim, até, sei lá, IA, mas IA é muito próximo do que o Google já faz, né? Eles fazem muita coisa. A Microsoft também, né? A Microsoft tem software, tem Game Studio, né? Eles são bem fortes em Game Studio, tem ali um braço muito forte disso. Tem um braço que produz console também, né? Xbox e tal. Tem um braço grande em serviço de nuvem, igual você colocou, e o Windows é como eles começaram. E, cara, eu vejo o seguinte, tirando a Microsoft, o Google e a Amazon, eles começaram como aplicação, né? A Amazon começou como e-commerce de livros, né, igual eu falei, e o Google como buscador, como um site de busca, né? Embora é difícil, existe uma linha muito tênue entre aplicação e infra quando se fala de algumas coisas que são meio aplicação e meio infra. O indexador é uma aplicação, eu vejo como uma aplicação. Pode ter gente que discorde, não sei. Talvez um dev me discorde, porque, enfim, indexação e search engine, né, não sei. Pode ser encarado de infraestrutura, não sei. Mas eu encaro como aplicação. E aí eu acho que é o seguinte, na corrida, na competição, eu acho que até pelo efeito de rede, é uma coisa que você colocou como uma das coisas mais importantes ali na tese, eu acho que para efeito de rede, uma aplicação ela pode segurar mais o usuário do que infraestrutura no longo prazo. E aí eu acho que uma prova disso está sendo. E aí, eu não sei se eu vou cair no erro de dar um exemplo um exemplo que vai me virar contra mim mesmo, mas tudo bem. A perca da Solana, de tudo que aparece na Solana, ela perde de aplicação para as outras chains, né? E talvez seja um pouco de efeito de rede das outras infraestruturas, né? Então, por isso que eu estou caindo numa armadilha aqui. Mas, por exemplo, tudo que a Solana nasce na Solana, tanto, por exemplo, pega a Phantom, que é o wallet. Pô, os caras já estão em outras chains, estão já buscando novos mercados. Então, quer dizer, a aplicação não se limita à Solana. Magic Eden. Estão fazendo a mesma coisa. Até coleções de NFT, né? Estão saindo. As maiores coleções de NFT da Solana estão saindo da Solana. Estão ou indo para Ethereum ou indo para Polygon,
que é a Utes e os DGOS, que são do mesmo grupo, né? Mas, assim, as aplicações, as coisas construídas em cima da Solana, elas não se prendem, elas não ficam necessariamente dentro da Solana. Elas podem se movimentar para outros lugares. E aí, uma coisa até que a gente conversou naquele dia que a gente tocou nesse assunto com o Orlando era: será que um dia talvez a Uniswap tenha mais valor de mercado do que a Ethereum? É uma coisa que quase ninguém para pensar e parece não fazer sentido, porque a tese que foi montada de infra até agora na Web3 é a predominante, é a mais forte de todas, é a dominante. Mas será que a tese de aplicação não tem se mostrado forte também? Porque essas empresas que a gente falou aqui, as Big Techs, elas hoje em dia têm muita infra, porque elas montaram um ecossistema em que elas precisam de infra, então elas criam infra para elas, e aí elas acabam fornecendo para as outras pessoas, porque elas já montaram uma estrutura. E aí é assim que o ecossistema é construído, né? Falar um pouco da Nvidia, a Nvidia ela valorizou muito nos últimos anos, e ela teve essa alavancagem aí muito porque ela começou a investir também, na minha opinião pelo menos, em aplicação. Então ela tem uma infraestrutura muito forte, ela começou como infra, ela é infra na sua maior parte, mas eles começaram a investir muito em aplicação nos últimos tempos, principalmente em aplicação para processamento e inteligência artificial. Então, inteligência artificial precisa de um processamento absurdo para funcionar. E a NVIDIA tem infraestrutura para isso. E aí eles começaram a produzir aplicações voltadas para isso. Eu não sei se vocês já viram aquela aplicação do cabelo, que deixa o cabelo num render 3D realista e tal. Foi feito pela NVIDIA. Então, eu acho que eles começaram a subir muito de valor porque eles começaram a criar um diferencial de aplicação bizarro. Por quê? Porque eles têm a infraestrutura que eles têm, né? Então eles começaram a desenvolver aplicações que só eles podem criar. E aí eu acho que é a força do ecossistema. Mas na minha visão, é mais fácil você oferecer diferencial competitivo e, portanto, maior efeito de rede, sendo a aplicação, porque você não depende de infraestrutura, do que você ser infraestrutura. Porque, como o caso da Solana mostra, infraestrutura talvez você tenha o winner takes all, né? Você tenha só o Ethereum ele acaba puxando muito. O centro gravitacional da Ethereum é muito forte. Enquanto da Solana, embora seja muito forte também, ele tá perdendo gente. Porque efeito de rede joga contra ele, no caso. Né? Eu acho que infraestrutura é muito mais fácil você perder por causa do efeito de rede do que a aplicação que você pode ganhar pelo fato de você ser meio que borderless, assim, de infraestrutura e ter vários fornecedores, né? Enfim, não sei se o meu argumento fez sentido, remotamente sentido, mas espero que sim, Gabriel. O que você acha? Mano, não, fez bastante sentido. Acho que foram bons pontos. E, cara, com 80% deles eu concordo bastante, tá? Eu acho que são ótimos pontos e são várias conversas dentro do que você trouxe, tá? Vou tentar responder uma por uma aí. Se alguém quiser puxar algum contraponto também, é só, cara, abrir o microfone aí e a gente vai bater no papo. Eu gostei bastante quando você deu o exemplo do McDonald's no começo, né? Porque quase todos os relatórios aqui que a gente faz internamente na Mercúrio, a gente começa com uma frase da Paradigm, que é um venture capital de cripto, que é: Block Space é o commodity do século XXI. Basicamente, cara, block space é você disputar espaço de bloco, é você conseguir colocar uma informação dentro de uma blockchain. E isso é o commodity do século XXI, em linha com a lógica de que todas as aplicações serão construídas em cima de uma plataforma de contrato inteligente. Então você sempre vai estar disputando por conseguir construir, colocar a sua aplicação e colocar as informações da sua aplicação dentro de uma plataforma de contrato inteligente. Então, pô, na linha de infraestrutura base, como capturando todo esse valor, é um pouco nessa linha que eu prefiro seguir. Vamos pensar como uma Ethereum, por exemplo, à medida que as aplicações vão crescendo, vai gerando efeito rede, mais aplicações vão sendo construídas e possuem mais usuários em cima daquela aplicação, em cima daquela rede, invariavelmente você vai ter, entre aspas, muito entre aspas, valorização de block space
dentro daquela plataforma de contratos inteligentes. Então você vai ter uma rede que ela vai estar valorizando o seu terreno ali. É como se a Ethereum fosse uma Nova York da vida. Quanto mais empresas, quanto mais pessoas querem morar em Nova York por causa da infraestrutura que ela oferece, por causa do conjunto da obra, mais você valoriza um terreno em Nova York. Só que no caso da Ethereum, quanto mais o block space da Ethereum ele acaba sendo valorizado, mais o Ether como plataforma se valoriza. Por isso que eu acredito que a gente vai chegar em um momento em que, em termos de capitalização de mercado, a Ethereum ela vai continuar liderando o mercado. Não digo Ethereum, mas digo uma plataforma de contratos inteligentes, tá? Vai continuar liderando o mercado, mas em termos de crescimento, a gente vai ter outras aplicações crescendo mais e tendo uma base de usuários maior, tá? Eu acho que essa dinâmica ela é completamente factível da gente observar. E por que eu falei de não enxergar a Ethereum, não necessariamente a Ethereum como essa líder? Porque eu acho que a infraestrutura como a gente conhece hoje, a forma de construir uma plataforma de contratos inteligentes como a gente conhece hoje, vai mudar completamente, é muito longe do que vai ser no futuro. Tá? Quem está acompanhando as discussões que está rolando aí sobre roll-ups, a gente está tendo nos últimos dias discussões muito aquecidas sobre, cara, roll-ups é a melhor forma de escalar Ethereum. A Ethereum realmente é uma settlement layer, que é basicamente a narrativa que a gente está assumindo da Ethereum para o futuro e do roadmap da Ethereum. Então tem muito espaço para as coisas mudarem e eu não vejo como cravar, falar, cara, beleza, é Ethereum, as plataformas de contrato inteligente como a gente conhece hoje vai continuar sendo assim em termos de design, em termos de infraestrutura, e a Ethereum que vai continuar liderando. Mas pela lógica de transferência de valor e da base de tudo ser block space, aí eu acredito que plataformas de contratos inteligentes, elas vão continuar tendo vou dizer assim, foi uma pessoa, tô muito gripado. Aí eu fico cafungando o tempo todo. Vou dizer assim, elas vão continuar tendo essa posição de liderança. Sobre a questão da Uniswap, cara, eu acho que, assim, é bem interessante, tá? A visão. Eu não vejo novamente, uma aplicação com mais valor de mercado tão cedo em relação a uma plataforma de contrato inteligente. Eu acho que essa discussão a gente não tem ainda, porque talvez não seja a hora da gente ter esse tipo de discussão. Porque a gente ainda, em termos de usabilidade, está extremamente limitado no mercado de cripto. Se a gente pega a base de usuários de uma Uniswap, de uma aplicação da vida, é muito, muito, muito pequena. Então, eu acho que em algum momento o maior alfa, as maiores oportunidades de investimento vão estar nas aplicações e as próprias redes elas vão se matar para ter as melhores aplicações. E aí por isso que eu gosto do exemplo da Microsoft que você deu. Por quê? Como você falou, a Microsoft ela não criou só uma plataforma. Ela criou um ecossistema de aplicações conectadas à sua plataforma. E essa brisa eu tava tendo esses dias com o Igão, cara, que é analista aqui da Mercúrio também. A gente falou, cara, com essa porrada de roll-up nascendo, com essa porrada de camada nascendo, você não imagina cada uma delas tendo um ecossistema próprio, de aplicações próprias? A gente tava utilizando a Coinbase Wallet. Cara, o UX é, assim, fabuloso. O UX é lindo, tá ligado? Tipo, a Coinbase, ela tá criando uma blockchain, a Base, né, a segunda camada própria, em cima da Optimism, e eu tenho plena convicção de que esses caras vão criar um ecossistema próprio de aplicações e ferramentas próprias, e eles vão criar um puta efeito rede e atrair usuários em cima, entendeu? E aí, no final do dia, o valor vai estar aonde os usuários estarão, em termos de, obviamente, de plataforma. Mas quem vai atrair o usuário primeiro são as aplicações. Esse valor vai ficar nas aplicações? Não. Esse valor vai ser transferido para as plataformas de contrato inteligente. Mas como que uma plataforma de contrato inteligente, vou dizer assim, se valoriza? Criando efeito rede, atraindo as melhores aplicações, atraindo os melhores usuários. Porque no final do dia, quem vai transferir valor para esse cara são os usuários. Então, hoje, só para finalizar aqui, hoje a gente está nessa etapa de construção de infraestrutura, construção de tecnologia para criar a melhor base para você desenvolver. Porque a gente ainda não tem pouquíssimas aplicações de fato no mercado de cripto. Mas acho que vai chegar num momento em que, de fato, vai ter quem vai ditar a dinâmica competitiva são as aplicações. No exemplo que você falou, se as aplicações falarem, eu quero estar numa Solana, elas vão levar os usuários. E aí, seja a plataforma de contrato inteligente que a aplicação está, no momento que ela sai, ela leva os usuários juntos, essa plataforma ela começa a perder valor.
Cara, muito bom um exemplo que você deu aí. Eu até levantei a mão porque eu fiquei com vontade de comentar esse exemplo, mas pode, Putz, fica Vitão, não tô te podia ficar ouvindo. Acho que tranquilo. deu um bugzinho aqui pra mim especificamente. Não Eu tá tô me ouvindo ouvindo, de boa Gabriel? aqui, mano. Mas manda lá, manda lá. Tá me ouvindo, Quando você Gabriel? Ou parar, só não? alguém me dá um toque aí. Boa, boa. O Gu tá subindo também aqui, ó. Deixa ele subir. Só alguns pontos que eu vou pegar aqui. E aí eu acho que a gente pode entrar talvez até num assunto um pouco mais específico. Mas, por exemplo, falando um pouco sobre essa parte de roll-ups, cara, é muito legal você estar falando sobre isso, porque eu vejo algumas batalhas, vamos dizer, algumas guerras é, de competitividade, e eu gosto muito de quando isso acontece, porque isso é um drive de inovação fenomenal, fenomenal. A inovação ela acontece 100 vezes mais quando existe um ecossistema de competição. Colaboração é muito legal, mas colaboração deixa alguns players muito sedentários, fornecendo só o que eles já sabem fazer e sem nenhum tipo de incentivo para criarem coisas novas. Ontem a gente estava falando no Café House sobre o POAP, né? O POAP ele se tornou, ele teve um início, ele originou uma ideia muito legal, mas depois não fizeram mais nada. Eles são muito lentos, eles não fazem nenhum improvement. Parece que eles são uma startup criada por duas pessoas, só que eles são um negócio gigante já. Tem 10 milhões de dólares captados. Os caras não são pequenos. E ainda fazem do jeito que fazem, de forma quase amadora. Então, isso é sedentarismo. Isso é quando você não tem competitividade num setor. E agora está começando a ter, e agora estão começando a tentar recuperar o que tenha perdido. Mas, falando um pouco sobre o roll-ups, a gente vê essa competitividade muito forte entre os players, né? Arbitrum, Optimism, Base. Eu não colocaria Polygon aqui porque não é um roll-up. Mas também está na mesma competição, assim. É competição por block space, igual você falou. O block space é o produto deles e é o que eles querem ter. Então, eles têm que atrair devs, para devs construírem aplicações e aplicações atraírem pessoas. É assim que funciona. E aí o que eu penso é o seguinte: essa é uma competição muito interessante de assistir de perto, porque é uma competição essencialmente de infra. É uma competição de infra. E por que eu acho que é muito difícil apostar em qual vai ganhar? Porque elas são muito iguais. Tirando a ZK Sync, que pô, tá desenvolvendo uma solução em ZK e tal, legal. Dificilmente a gente vai ver por exemplo, pega árbitro e optimismo que tem suas diferenças, sim, em como marca, em como construção de marca e tal, e como funciona inteiramente, como os times se comportam, se comunicam, mas sim, vamos falar da tecnologia, é muito similar, é muito parecido. E mesmo se eles, por exemplo, pô, não, mas a Arbitrum está construindo coisa para ZK. Ah, a Optimism também. Então, quando eles migrarem para ZK e Rollup, eles vão migrar junto, porque eles nasceram praticamente irmãos siameses ali. E isso que eu acho que é um pouco. Vou colocar uma palavra aqui, mas não tem nenhuma carga emocional. É um pouco irritante quando eu invisto em infraestrutura, porque você sempre fica, sempre você nunca sabe quem vai ser o winner takes all. E eu realmente acredito que quando você fala de infraestrutura é bem winner takes all, porque vou dar um exemplo. Eu trabalho numa aplicação, né, que a Niftify constrói protocolos, e aí um dos protocolos é o Sweep and Flip. A gente a gente só não deployou em todas as EVMs possíveis porque a gente quer fazer um launch para cada EVM e fazer parceria com a EVM, parcerias de marketing com cada chain que a gente deployar, para poder ter o apoio oficial da rede, conseguir ter os nossos principais clientes de início. São as coleções, então, para a gente poder fechar com as coleções, ter um apoio institucional. Então, a gente está mirando na Polygon nesse momento, mas, cara, nada impede da gente amanhã deployar na Optimus, na Arbitrum, na
em todas as EVMs que tenham infraestrutura básica. A gente só não consegue ir na ZK5, porque a ZK5 ainda não tem The Graph e outras infraestruturas que a gente precisaria. Mas, assim, literalmente amanhã a gente conseguiria deployar. Algumas já estão até deployadas, a gente só não colocou no front. Ou quer dizer, é bizarro o quão fácil é você, para quem está construindo a aplicação, migrar de rede. A gente só não faz isso porque seria. Pô, a gente não teria argumento para falar com a Polygon, por exemplo, né? Pô, a gente está entrando na Polygon agora, a gente gostaria de ter um apoio institucional, vamos conversar com a Polygon abriu as portas para a gente, beleza, a gente vai ficar um tempo na Polygon. No momento que a gente tiver o mesmo tipo de contato com a Arbitrum, aí a gente entra na Arbitrum com apoio institucional. Mas a ideia é, a gente pode, como aplicação, fazer isso, migrar de forma muito simples. E isso eu acho que vai acabar concentrando um pouco o efeito de rede e vai ter uma outra plataforma, desculpa, plataforma não, uma outra infraestrutura, um outro roll-up, que vai acabar sendo melhor, tendo uma única diferenciação ali e vai ganhar o mercado. E aí, depois de um tempo, ele vai ganhar o mercado só por ser grande, né? Efeito de rede, no seu ápice, você ganha por você ser grande, apenas por ter uma rede grande o suficiente. Um ecossistema grande o suficiente. E aí, enfim, quando eu vejo uma guerra de infraestrutura, eu fico pensando nisso. Cara, eu acho que isso daí é muito difícil você place your bets, porque é, é muito parecido e provavelmente vai ter um ganhador só, na minha visão. Agora, quando você fala de aplicação, uma guerra de aplicação, vou pegar marketplace de NFTs ou wallets. Cada um pode prover uma coisa diferente para pessoas diferentes, sabe? Aplicações que, por exemplo, Marketplace pode ter, Marketplace de NFT que é voltado para trading, igual a Blur. Pode ter um voltado para arte, igual a Super Hero Foundation. Pode ter um voltado para collectibles de grandes marcas, Curado, por exemplo, que não existe ainda, mas igual o Nifty Gateway, que é mais ou menos isso. Ou quer dizer, você pode ter diferentes tipos de aplicações para diferentes tipos de públicos. E aí, na hora de colocar o dinheiro como tese de valor, eu acho que faz mais sentido em aplicação, porque eu acho que tem mais espaço para uma competição divergente, e eu acho que a competição de infraestrutura é uma competição muito convergente, em que um mata o outro, ou acaba desnutrindo o outro de aplicações. Não sei se fez sentido o que eu falei. Cara, fez bastante sentido. Antes de responder, eu só vou passar a voz para se alguém quiser levantar aí, quiser falar, que eu sei que o pessoal subiu aí. E aí, se alguém quiser comentar, comenta antes aí, antes de eu responder. Ô, Bills, rapidinho. Vitão, sai e volta rapidez, please. Porque você ainda tá zoado aqui. O Guto levantou a mão. Quer puxar? Claro, cara, eu entrei até meio tarde aqui, mas só essa última pegada aí do Vitor e do Gabriel. Gabriel, a gente conhecia, prazer. Eu achei o bagulho animal, cara. Porque assim, ó, só contextualizando um pouco, né? O pessoal já conhece que eu sou da Web3 Valley, a gente trabalha com aceleração de startups. E assim, eu vim de um mercado Web 2, onde a gente não se preocupava muito assim com a questão de infra. Tipo, por exemplo, não tinha uma rede. No Web 2 a gente não fala de blockchain. Então, eu simplesmente olhava para a solução que o cara estava me trazendo, independente do código que o cara tinha. Isso era uma coisa muito secundária. Vocês falando agora, tipo, parece que minha cabeça deu uma explodida assim. Eu falei, cara, a gente não vai poder ficar só olhando até a parte tecnológica, mas a infraestrutura. E aí eu não sei nem se eu tinha uma pergunta muito objetiva para isso, mas assim, era mais um compartilhar. Será que de repente agora a gente não dá para só olhar, tipo, o cara trouxe uma solução de Insurtech ou de Martech, enfim, eu vou ter que olhar aonde ele está aplicando isso, e eu acho que como isso vai refletir nas próprias blockchains, nas próprias redes e tal, como é que vai ficar essa disputa, né? Que acho que é justamente o que o Victor falou, acho que é uma palavra muito boa, guerra, né, entre as redes. Eu não sei como é que isso vai se dobrar no final, né? Porque hoje na Web 2 a gente não tem essa disputa. E agora a gente talvez comece a ter, né? Várias redes querendo disputar a audiência das soluções, porque as soluções vão trazer mais usuários para aquela rede. Tipo, mais ou menos isso, sei lá, pra gente falar um pouco sobre isso. Boa. Cara, se eu puder responder isso aí, primeiramente, prazerzão aí, Guto. Te conhecer também, mas, cara, muito prazer. Vamos lá, sobre a questão de guerra de aplicação e winner takes all.
Cara, uma discussão muito boa. Eu acho que eu tenho essa discussão todos os dias aqui. Todo mundo sabe, né? A Mercúrio, ela, porra, tem fundos de investimento em cripto e tal. E a maior parte das nossas posições é infra hoje. Então, boa parte do meu dia eu passo estudando as infras de cripto e tentando responder justamente essa pergunta do Vitor. Cara, aonde mora a vantagem competitiva? Qual que tem diferencial? Como que esses caras vão crescer e gerar diferencial competitivo? E eu acho que tem formas, tá? Eu não acho que é um mercado de winner takes all. Eu acho que é um mercado de winner takes most, que basicamente a gente vai ter poucos players, poucas infraestruturas compartilhando o espaço de mercado, mas com pouco diferencial entre elas, tá? Eu acho que o diferencial vai estar muito mais realmente na base tecnológica, nesse cara ele fornecer para o desenvolvedor o kit mais, vou dizer assim, personalizável para o desenvolvedor conseguir construir. Eu acho que a nível de ferramental, a nível de grau de segurança, a nível do que cada uma consegue oferecer de forma macro, a gente vai chegar num estágio em que elas vão ficar muito próximas entre si. Eu acho que esse é o ponto do Vitão aí sobre pouco diferencial competitivo, certo? Só que eu acho que chega um momento, cara, em que você gerou já um efeito rede, por você conseguir oferecer uma base tecnológica ali, uma plataforma em que os desenvolvedores, eles gostam de desenvolver, seja porque você já tem um ferramental logo no início, em que você tem um time ali que ajuda os desenvolvedores, em que você está sempre na fronteira da inovação, por isso que a gente bate na tecla de que inovação e time é muito importante, tá? E que você já consegue ter um time de marketing para fazer a melhor estratégia e fornecer sempre a melhor base possível para o desenvolvedor. A partir do momento que você cria um efeito rede, que você cria um brand em cima e que você tem um time muito forte por trás, isso daí fica muito difícil de você tirar depois. Eu concordo que vai chegar no momento em que, em termos de tecnologia para tecnologia, a gente vai ficar muito próximo entre si, mas no detalhe a gente vai ter algum diferencial tecnológico, porque hoje, sendo bem sincero, cara, a Microsoft, se a gente pega uma base como por exemplo, o que é um Windows, ou o que são as aplicações em cima, que são construídas em cima da Microsoft, então, porra, o Microsoft Teams hoje, ele é muito mais utilizado que qualquer outra aplicação de comunicação empresarial, do que o Slack, por exemplo, porra, ele começou lá atrás e disparou. E aí você vai olhar e você vai falar, cara, beleza, o que esses caras têm de diferencial? É muito difícil construir a aplicação que esses caras construíram? Não é muito difícil, mas a forma como esses caras construíram um ecossistema que se comunica pra cacete entre si, em que você tem, cara, uma tecnologia que raramente sai do ar, e que você tem um time de business ali, que ele resolve as coisas muito rápido, entendeu? Cara, eu já tive vários problemas com aplicações da Microsoft, em que eu resolvi muito rápido isso, e as próprias aplicações do próprio Google, que são oferecidas, aplicações primas, aplicações irmãs do que é oferecido pela Microsoft, eu não tive a mesma experiência. Então, eu acabo preferindo pela questão da Microsoft, porque eles oferecem os mesmos produtos que possuem poucos diferenciais entre si, mas de alguma forma, pela questão de qualidade do produto mesmo, a Microsoft acabou me cativando um pouquinho mais. Então, nesse nível de detalhe, eu acho que você consegue gerar algum diferencial competitivo. Agora no começo está muito mais claro como isso consegue ser gerado, tá? E ao longo prazo. Opa, eu tô Foi mal, mutado. Gabriel. Eu mutei aqui, eu fui aceitar o fatiga aqui, dedo gordo é complicado. Não, pô, Vitão tá de boa, mano. tá metendo essas aí, direto. Então. Não, cara, é que o botão é muito perto do outro, velho. Cara, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, tá, pode crer. E não, eu só ia falar, cara, a partir do momento em que você consegue gerar diferenciação tecnológica no começo e você gera efeito rede, aí sim o efeito rede ele vira uma vantagem competitiva muito grande, entendeu? É esse ponto que eu queria chegar. Vai chegar um momento que você não vai ter tanta diferenciação tecnológica entre as soluções, mas o efeito rede, marca, time, reputação, tudo isso vai ser um efeito rede suficientemente grande entre si. Pode até ser que uma aplicação por aplicação, a base tecnológica de um cara seja melhor do que a outra, entendeu? Só que, porra, você já tem todo um histórico, já tem todo o efeito rede, toda uma marca de um cara e as aplicações vão para lá. E aí a gente chega um pouco nesse momento em que realmente quem vai drivar valor
em cripto, quem vai, cara, definir a distribuição de valor e regra dos jogos, eu realmente acho que são os usuários, e os usuários vão para aplicações. Eles vão onde as aplicações estão, entendeu? Então, a chave serão as aplicações, embora eu acredito que tem como a gente descobrir quais as infraestruturas que têm essa vantagem competitiva para capturar isso, e é uma boa, assim, estar investido, estar posicionado nesses caras, porque de alguma forma esse valor ele vai ser distribuído para elas. Cara, eu queria mudar um pouco de assunto, saber a opinião do Bill sobre duas coisas, só que acho que o Fatih quer falar sobre esse assunto ainda. Não sei. Fala aí, Fatih. Fala, pessoal. Bom dia, Guilherme. Jam. Eu queria falar, concordo bastante com o Vitor trouxe e o Gabriel também. Top demais aí tudo que eles levantaram. Mas só comentando agora do Gabriel, que ele falou sobre a aplicação, hoje dominar ali o efeito de rede. Eu vou dar um exemplo de desenvolvimento. Quando a gente começou a desenvolver aí, se você pensar 2 anos atrás, mais ou menos, basicamente você usava as libs ali da Ethers, da Web3.js, fazia muita coisa na mão e boa. De repente surgiu a Morales ali depois de um tempo, e meio que dominou o mercado ali de desenvolvimento, trouxe muita coisa, então levou uma massa de desenvolvedores ali para eles. E parecia que eles iam dominar, tá? Mas aqui acontece tão rápido as coisas, que depois, em 1 ano depois, mais ou menos, surgiu a Third Web, e de repente ela lavou. Você vê o crescimento hoje da Third Web, vamos dizer, como aplicação para desenvolvedor. E Morales, a quantidade de desenvolvedores que migrou, eu falei, então acho que a gente já está numa fase que é muito rápida, mesmo que você faça um efeito de rede ali, domina o mercado. Vem uma outra aplicação que traz muito mais coisa, muito mais, igual você falou, muito mais inovação. A Third Web lança uma novidade, aí lança uma atualização quase que semanalmente para desenvolvimento. Eles dominaram, não dominaram, mas tiveram um crescimento assim em 1 ano tremendo. Assim, hoje basicamente a gente usa Morales muito pouco, acabou ficando só para API alguma coisa ali. E enquanto a Third Web veio, serviu o que eles servem e trouxe muito mais coisa, sabe? Então acho que comparado à aplicação, a gente está numa fase que é muito fácil ainda mesmo que tenha alguém dominando, chegar outro e trazer uma solução melhor, você acaba migrando toda a sua base de usuários ali. Não faço comentário. Cara, maneira essa visão, porque eu acho que eu concordo bastante com isso, no sentido de o cara que oferece o melhor ferramental, o cara que oferece a melhor base pro desenvolvedor, ele acaba capturando o desenvolvedor. Na minha visão, é isso que vai ditar a dinâmica de plataformas de contratos inteligentes. Concordo que é um mercado muito fácil de você migrar, e é por isso que eu falo, cara, eu não tenho a menor noção do que vai ser o futuro do mercado de plataformas de contratos inteligentes. Só que hoje é uma guerra por desenvolvedor. E aí, no futuro, eu acho que o que vai ditar a dinâmica vai ser a guerra pelos usuários. Só um número para fechar essa parte da discussão, que eu acho muito interessante. 2008 foi o primeiro ano que a gente gastou mais dinheiro comprando coisas na internet do que gastando com infra de internet. Então, basicamente, foi a primeira vez que o valor monetário distribuído em aplicações na internet foi maior do que o valor monetário distribuído em formação, construção de infra na internet. Eu acho que a gente está a gente está muito nesse estágio ainda, né, no mercado de cripto. Acho que não tão cedo a gente vai ter aplicações com esse valor monetário distribuído tão grande, com essa base de usuários tão grande. Eu acho que a gente está longe desse momento ainda, tem muito que evoluir em termos de infra, mas com certeza, no momento que a gente chegar, essa vai ser a guerra, né? O cara vai ter, obviamente, a aplicação a gente consegue encontrar um pouco melhor a dinâmica competitiva. E aí as plataformas elas vão ficar nessa guerra de ver quem consegue atrair mais desenvolvedor, quem consegue oferecer a melhor solução para o desenvolvedor. Boa. A gente ficou bastante nessa linha aí, vai faltar pouco tempo agora pra gente falar de outras coisas, mas eu queria fazer 2 perguntas específicas pro Pierce, mas só dando um contexto que eu sei que isso aí não é o que a Mercúrios estuda, pesquisa a fundo, não é o core, né? Mas
pelo que o Bruce acompanha mais de longe, vê no Twitter e as discussões rolando e tudo mais. Primeiro era sobre Ordinals e BRC20, né? Os, entre aspas, NFTs no Bitcoin e os tokens que estão criando ali também. O que ele vê, se ele vê, até pensando em sustentabilidade econômica no Bitcoin, se ele vê como fator positivo ou não, qual que é a opinião, se tiver uma opinião, né, sobre o assunto. E a segunda é sobre NFTs mais no geral, como um todo. Coleções de NFTs mesmo que a gente tem no viés de investimento. Como o Mercúrio faz análise fundamentalista para investimentos de longo prazo em cripto, queria saber, de novo, dando o contexto de que não é o que eles focam em estudar, mas se ele tem uma visão em NFT como investimento, as chamadas blue chips, né, doodles, que até então, hoje nem sei se pode ser chamado mais blue chips, porque já caíram demais, né, mas doodles, moonbirds, Bored Ape, não precisa falar de uma coleção específica, mas como você enxerga NFT como investimento? Você tem uma opinião sobre isso também? Boa, maneiro. Cara, começando por BRC20, eu acho que BRC20 ele mostrou o começo do que a gente pode ver uma revolução em torno do Bitcoin, tá? Não revolução em torno do BRC20 como ele é conhecido hoje, tá? Como o protocolo Ordinals, BRC20 como febre de meme coins dentro da rede do Bitcoin. Mas muito mais em mostrar que a blockchain do Bitcoin ela tem outras formas de usabilidade que não custódia e transferência de tokens pura, tá? Que a gente consegue desenvolver outras soluções em cima da rede do Bitcoin e principalmente porque o Bitcoin precisa disso. Então, eu acho que é um momento histórico na rede do Bitcoin que a gente está passando agora. Eu acho que daqui 5, 10, 15 anos a gente vai lembrar do que a gente viveu agora, do que padrão BRC20 e Ordinals fez pelo Bitcoin, porque eu acho que o que está acontecendo é muito, muito, muito marcante, tá? Seja Bitcoin como usabilidade da forma como a gente está vendo hoje, com BRC20 Ordinal, seja Bitcoin como camada de Data Availability, tá? Que é uma solução que, cara, está sendo muito discutido mesmo. A própria Celestia desenvolvendo soluções, utilizando a camada do Bitcoin como a blockchain do Bitcoin como uma blockchain de armazenamento de dados. Então, eu não quero cravar nada, só quero deixar esse ponto em aberto, tá? Eu acho que tem muita discussão para ser feita em cima disso. Eu acho que o que a gente está vendo hoje é uma bolha, é insustentável e não vai se permanecer em torno de BRC20 Ordinals, tá? Eu acho que isso daí é muito mais, é um pouco do que foi o CryptoKitties na Ethereum em 2015. A gente lembra, 2015 não, desculpa, 2017, 18. A gente lembra CryptoKitties como o nascimento das NFTs, né? Como um movimento propulsor de aplicações e de usabilidade dentro da rede da Ethereum, que não coincidentemente demonstrou também um movimento de congestionamento na rede da Ethereum. Então, acho que parecido com isso, em termos de representatividade, é o que a gente está vivendo hoje na rede do Bitcoin. Mais importante ainda, a comunidade mostrando o que ela quer, mais usabilidade. Lá atrás eu fiz alguns estudos sobre Bitcoin, agora quem está acompanhando mais isso de perto é o Carlos aqui na Mercúrios, e a gente sempre destacou muito sobre como a comunidade de Bitcoin sempre foi muito fechada para inovação. Recentemente, um dos principais desenvolvedores do Bitcoin Core saiu porque ele falou, cara, meu trabalho aqui é manter código. Porra, sou desenvolvedor, cara, eu quero desafio, eu quero inovação. Não quero olhar para o mesmo código todos os dias e trabalhar para manter esse código. E por mais que pareça um trabalho chato, né, mas cara, o código do Bitcoin ele passa por diversas atualizações, né? Não atualizações a nível de fork, como são os casos que a gente vê na Ethereum, por exemplo, que toda atualização é um fork, praticamente, mas o código do Bitcoin passa por muitas atualizações, mas a comunidade ela sempre foi pouco aberto à inovação, sempre foi uma mentalidade muito de manutenção do Bitcoin como ele é. E você conversa com pessoas da comunidade, eles falam, cara, o Bitcoin é o que está no white paper, não utilize ele para mais nada. E a gente começou a ver uma mudança de discussão, uma mudança de mentalidade um pouquinho maior nessa febre de BRC20 que a gente viu ultimamente. Então, cara, eu gostei muito de ver o movimento, tanto pelo que representou pelo Bitcoin, a gente pode explorar outras usabilidades para a própria rede do Bitcoin daqui para frente. Gostei muito de ver a comunidade mais aberta para discussões também, porque no final do dia o Bitcoin precisa disso, né? O Bitcoin precisa disso se a gente quiser elevar o Bitcoin em valor de mercado.
uma discussão que eu estava tendo com o Carlos ontem, seria que, cara, o Bitcoin ele vai ter um budget mínimo de segurança. Vamos imaginar esse futuro. O Bitcoin ele tem a capitalização de mercado, ele sempre vai estar correlacionada ao mínimo viável para manter a rede do Bitcoin segura, porque à medida que a gente vai tendo halving, vai tendo menos emissão de Bitcoins e a capitalização de mercado do Bitcoin não sobe, a segurança econômica do Bitcoin começa a cair muito, né? Porque a hash rate começa a se equilibrar em relação à capitalização de mercado do Bitcoin, então a segurança começa a cair muito. Isso acaba capando a capitalização de mercado do Bitcoin, porque você cara, não tem muitos motivos para você ter uma capitalização de mercado maior para o Bitcoin, a não ser mais pura especulação, certo? Porque, de fato, você acaba tendo usabilidade limitada para a rede. Então, eu imagino que à medida que o Bitcoin ele começa a valorizar mais o seu block space, criar mais demanda pelo block space da rede do Bitcoin, não pelo token BTC em si, isso é muito benéfico para a rede e para o BTC como um todo, até para ele atingir a sua proposta de valor. Então, me alonguei um pouquinho mais, era para dar uma resposta curta aqui, mas é um tema que eu gosto pra cacete e eu acho que tem muito desenvolvimento pela frente aí. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais soluções criando usabilidade para a rede do Bitcoin de alguma forma. Não sei como, tá? Mas de alguma forma. Aí a segunda pergunta sobre viés de investimento das principais coleções, né, de NFT. Cara, se eu falar que eu entendo alguma coisa desse mercado, das principais coleções, eu vou estar ou mentindo ou sendo arrogante, porque eu não entendo nada, mano. A gente já trocou umas ideias sobre isso. Eu acompanho bastante conteúdo de todo mundo que produz conteúdo bom sobre isso no mercado, tá? Mais para aprender do que qualquer coisa. Mas, sendo bem sincero aqui, eu invisto pouquíssimo em NFT, tá? Já, cara, comprei, hold algumas, mas muito mais para entender e para aprender, para tratar dentro das comunidades do que qualquer coisa. A gente, novamente, não se expõe a esse mercado, mas eu acompanho muito, um pouco na linha do POAP, né? Da discussão que vocês tiveram ontem aqui no café. Foi ontem, se não me engano, né? Ontem ou anteontem. E um pouco na linha do POAP, eu acompanho muito para ver expansão de usabilidade de NFT, tá? E a partir do momento que isso acontecer, a gente se expor nesse mercado da melhor forma possível. Beleza, eu acredito que em algum momento a gente vai ter essa expansão de usabilidade. NFT ser muito mais do que, cara, sei lá, profile picture e acesso à comunidade, ter uma usabilidade mais vou dizer assim, difundida na comunidade mesmo, na sociedade, as pessoas utilizando NFT sem saber que está usando NFT, e a partir desse momento a gente conseguir se expor da melhor forma possível. Então é um pouquinho da minha visão, tá? O mercado de NFT eu acompanho muito de fora e eu fico também com aquele sentimento, né, de, cara, tem algo aí que é muito maior do que parece, mas eu ainda não sei, não tenho muita ideia para onde a gente está indo. É um pouco a minha ideia com o BRC20, ela se expande para o mercado de NFTs como um todo. Não sei se ficou claro aí. Claríssimo, tá ótimo, irmão. A gente tá batendo aqui o horário, guys. Alguém quer fazer uma última pergunta rápida ou comentar alguma coisa aqui que a gente tá falando? Agora é o momento. Eu vou Então. colocar a palavra da semana, do dia, quer dizer, que aí completa a frase da semana. A palavra é fronteira, pessoal. Fronteira. Essa palavra você vai completar a frase, vai me mandar por DM a frase e depois, logo após o café aqui, eu mando o código para vocês da gota da semana. É isso aí, valeu, galera. Boa. Você vai estar no NFT Brasil, Bruce, alguns desses dias? Cara, eu estava planejando, mas uma gripe me pegou forte ontem e hoje. Eu tô praticamente de cama aqui. Se eu melhorar, estarei presente para tomar uma cerveja com vocês. Boa, se der, cola lá com nós. Só não vou amanhã só. Hoje e domingo eu vou estar lá. Aliás, quem por acaso estiver lá, quiser dar um alô, tamo junto. Bom, acho que é isso, guys. Passamos aqui das 9. Pô, Bills, valeu de novo por ter aceito o convite. Portas sempre abertas, sempre que você vem. Assunto rende demais. Prazer ter você aqui. Quer deixar alguma palavra final pra galera? Twitter, Mercúrios, alguma novidade, alguma coisa, live que vocês vão fazer?
Não, cara, só queria agradecer mesmo, parabenizar de novo vocês pelo trabalho aí, valeu todo mundo que tá na audiência nessa sexta-feira de manhã aí. Quem não me conhece, me segue aí no Twitter, eu sempre tento agregar valor de alguma forma e, cara, bora construir junto aí que tem muita coisa pra gente ainda nesse mercado. É isso, tamo junto, meus queridos. Mandem a frase lá pro Vitão ADM pra pegar a gota. E pra quem for no NFT Brasil, hoje, domingo, estarei lá. Hoje eu até vou estar no painel às 14 horas, logo depois do almoço. Então vai ser um prazer lá trocar ideia com vocês. Fechou? Quem quiser. Esse episódio também vai pro. Até comentando com o Bill se pode, a gente tá com um canal no YouTube e repostando os spaces lá. Tranquilo? Claro, mano, fica à vontade. Tamo juntasso. Então, quem não segue lá o YouTube, joga Café com NFTs, vai encontrar a gente fácil. E é isso, guys. Ótimo fim de semana. Tamo junto. Fiquem bem. Um beijo. Até segunda. Valeu, pessoal. Um abração.